Bem, retomando aqui, pessoal, vamos continuar aqui. Estamos falando da proteção judicial dos interesses difusos e coletivos e individuais, indisponíveis ou homogêneos, Estatuto do Idoso, do acesso à justiça. O título é do acesso à justiça, título 5. Vamos lá para o artigo 88. No artigo 88, nós temos: nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, perícias e quaisquer outras despesas. Parágrafo único. Não se imporá sucumbência do Ministério Público. Artigo 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor, ele deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituem o objeto da ação civil e indicando os elementos de convicção. Artigo 90. Os agentes públicos em geral, os juízes, os tribunais, no exercício das suas funções, quando tiverem conhecimento dos fatos que possam configurar crime de ação pública contra a pessoa idosa ou ensejar a propositura da ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público para providências cabíveis. Ou seja, pessoal, se ali os agentes públicos em geral, né, os agentes, o juiz, o tribunal, tiverem conhecimento de fatos que configurem crime, devem encaminhar para o Ministério Público para que este faça a apuração e tome as providências cabíveis. O artigo 91. Para instituir petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 dias. Então, em 10 dias, para instrução de petição inicial, o interessado vai pedir informações, vai pedir que as autoridades competentes dê abra, né, os documentos, o que for necessário ali para entrar com a ação pública, né? Ação civil pública. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação ou de peças informativas, determinará o seu arquivamento fazendo fundamentalmente os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena, se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação ou Revisão do Ministério Público, até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação ou Revisão do Ministério Público. As associações legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados ou anexados às peças de informação, deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento. Será designado outro membro do Ministério Público para ajuizamento da ação. Ou seja, aqui, nesse artigo 92, está dizendo sobre o Ministério Público instaurar... Espera aí, pessoal, que esse risco ficou ruim. Instaurar sob sua presidência um inquérito civil. E aí, aqui está trazendo aqui para a gente o procedimento que o promotor deve adotar. Não poderá ser, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias. Se o órgão do Ministério Público, esgotar as diligências, convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação, vai fazer o quê? Determinar seu arquivamento. Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena. Aí dá uma pena de falta grave, o Conselho Superior do Ministério Público ou a Câmara de Revisão. E essa Câmara de Revisão e Coordenação é que vai decidir se vai arquivar ou vai prosseguir. Se decidir prosseguir, vai designar outro promotor de justiça para prosseguir com a ação. Que no caso é o que fala o parágrafo 3º e 4º. E aqui, pessoal, a gente vai para a nossa primeira questão da nossa aula 4, que é a questão da Fundep para a prova de bombeiro, para oficial de bombeiro de 2021.
Vamos ler ela junto, né? Alberto, que tem 66 anos e é casado com Ana, de 61, propôs ação judicial em face do município X, onde reside, pleiteando uma indenização, considerando a situação apresentada e o que dispõe o Estatuto do Idoso, assinado a alternativa correta. O processo de Alberto pode estar tramitando em uma vara especializada e exclusiva para idosos. Aqui está pedindo o quê? Assinar a alternativa incorreta. E aqui a alternativa está correta, porque ele é idoso. O processo de Alberto tem prioridade, que todavia, no caso de seu falecimento, não se estenderá a Ana. Ana tem 61 anos e tem menos de 65. Aqui está errado, são 60 anos. Está errado, alternativa B. A prioridade do processo mantém-se em qualquer instância, correto? Na segunda instância, existe a prioridade da pessoa idosa. Entre os processos de idosos, dá-se prioridade aos maiores de 80 anos, que são prioridades da prioridade. Eles são mais vulneráveis do que os demais idosos. E aqui eu trago para a gente conferir o gabarito. A prioridade não cessará com a morte do beneficiário maior de 60 anos, o gabarito B. Vamos para a próxima questão. Ano de 2023, objetivo concurso, Prefeitura de Piratinga, instrutor esportivo. Sobre a Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, quanto ao acesso à justiça, dentre outras atribuições, compete ao Ministério Público promover e acompanhar as ações de alimentos de interdição total ou parcial de designação de curador especial em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condição de risco. Correto. Manter arquivos de anotações no qual constem datas e circunstâncias do atendimento, o nome da pessoa idosa. Isso aqui, pessoal, tá lá atrás. Quem deve fazer isso aqui é as entidades. As entidades que devem fazer isso aqui. Tá lá no artigo 50 e pouco. Entidades asilares. Então, aqui tá errado. Aqui não compete ao Ministério Público. A gente está falando das competências do MP. E aqui, nome da pessoa idosa, responsável, parente, endereço, que a gente trabalhou lá nas entidades asilares. Eu não estou me recordando do artigo correto agora, não. Requisitar a força policial. Quem pode requisitar a força policial? Bem como colaboração dos serviços de saúde, educacionais e assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. MP pode referendar transações envolvendo interesses e direitos de pessoas idosas previstos nessa lei. Aqui, pessoal, me parece que é o gabarito D, o gabarito B, que fala que a 4 também está correta. Na verdade, eu coloquei o gabarito errado aqui e tinha falado o correto, né? Que o Ministério Público pode e deve referendar as transações envolvendo interesses e direitos das pessoas. O gabarito aqui não é letra B, o gabarito aqui é letra D. Tá certo, pessoal? Desculpa aí essa erro de digitação. Referendar as transações envolvendo interesses e direitos das pessoas idosas está lá nas competências do Ministério Público no artigo 74. E por último, a nossa última questão de hoje é a Banca IBAN, Prefeitura de Praia Grande, Guarda Municipal. Sobre o tema de acesso à justiça previsto no Estatuto do Idoso, julgue. O Poder Público criará varas especializadas e exclusivas para pessoas idosas, correto. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos de diligências judiciais em que figure parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância, correto. A prioridade na tramitação dos processos cessará com a morte do beneficiado, não sendo estendida em favor do cônjuge. Isso aqui está errado, pessoal. Não sendo estendida em favor do cônjuge.
supersistente, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Aqui está errado. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se prioridade especial aos maiores de 80 anos. O poder público criará varas especializadas exclusivas de pessoas idosas, certo? É assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução de diligências judiciais em que figure como parte interveniente pessoas com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. Tá correto? 1, 2 e 4. A gente tem a letra D e eu acho que eu anotei errado aqui de novo, não é letra B, é letra D. Tá certo, pessoal? E eu trouxe o artigo 70, criar varas especializadas. 71 é assegurada a prioridade na tramitação. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado. Não cessará. E aqui falou que não é estendida em favor do cônjuge. Por isso que a alternativa terceira estava errada. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se a prioridade aos maiores de 80 anos. E, por fim, acabamos o acesso à justiça, do título, né, do acesso à justiça. E agora acabamos essa aula de hoje. Essa aula 4, né, que talvez você vai ver todas as aulas junto. E desejo você boa sorte, continue firme nos seus estudos e vamos para cima.